Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. É um prazer muito grande retornar a esta casa de oração. Já estive aqui várias vezes, revendo tantos amigos, conhecendo outros e principalmente por poder falar sobre a doutrina espírita, que nos esclarece a respeito dos porquês da vida. Muitas vezes a gente conversa com pessoas que seguem outras filosofias, elas têm uma dificuldade grande em entender o porquê do sofrimento, por que nós estamos aqui, para onde a gente vai, após o desencarne. Mas nós vamos falar um pouquinho com vocês ao longo da nossa fala, e vocês vão entender direitinho como que a doutrina espírita nos consola de uma maneira tão tranquila, O tema desta noite é um tema escolhido pela USE, juntamente com a URI, bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Eu vou utilizar a tradução do Haroldo Dutra Dias, no Novo Testamento, o que ele traduziu, e que ele coloca bem-aventurados os mansos e os pacificadores. Muito bem, iniciando, conta-se uma história que um samurai corpulento e de índole violenta procurou um monge tido como sábio, que ele respondia quase todas as perguntas que eram a eles endereçadas. E esse samurai chegou próximo e perguntou: mestre, fale-me a respeito do caminho para o céu e o caminho para o inferno. E o monge, olhando ele de uma maneira dissimulada, respondeu: eu não vou te ensinar nada, porque você está sujo, o seu cheiro é insuportável, e ademais a sua espada está enferrujada. Você é uma vergonha para a sua classe. E o samurai, o sangue subiu à cabeça dele. A ira tomou conta daquela pessoa, ainda um tanto violenta, e ele pulou, tirou a espada e se preparou para decapitar o sábio, o monge, uma pessoa pequenina em estatura. E o monge disse: aí começa o inferno. E ele parou um pouco, respirou, procurando se pacificar, e entendeu a mensagem. E disse ao monge: olha, você me perdoe o meu gesto infeliz, que eu entendi a sua mensagem. Você colocou em risco a sua vida para me ensinar. E o monge, olhando para aquele homenzarrão e vendo sinceridade no que ele disse, falou: aí começa o céu. Então, resumindo, o inferno, ou seja, a violência, é o caminho para o inferno. E a brandura, a mansuetude, é o caminho para o céu. Embora saibamos que quando nós desencarnarmos, nós vamos para o céu ou para o inferno? A gente sempre fala, Nós vamos continuar no céu ou no inferno que nós construímos ao longo das nossas reencarnações. Por quê? Porque céu e inferno são estados de consciência e que servirão para balizar a nossa trajetória evolutiva, se podemos continuar aqui na Terra após essa transição, ou se seremos encaminhados para outros orbes compatíveis com a nossa sintonia vibratória. Então todos sabem, sabem que nós estamos numa transição planetária, já isso é colocado no Evangelho, na Gênese, no último capítulo da Gênese. É bem claro isso. E nessa transição, ou seja, quando a Terra alcançar um mundo de regeneração, quem que vai conseguir continuar nessa Terra? Então, é esse o assunto nosso dessa noite. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a Terra como um mundo de regeneração, que não comporta pessoas violentas. Nesse planeta, nesse estágio, só ficarão pessoas livres daquelas paixões desordenadas. Porque
Um equilíbrio rege as ações humanas. Todos procuram ajudar um ao outro e todos têm um conhecimento razoável das leis de Deus e procuram segui-las. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no 3º capítulo. Você sabe qual que é o 3º capítulo? Há muitas moradas na casa de meu pai, né? Então, mas para ser manso, a gente precisa primeiro estar em paz conosco mesmo. Porque a gente vê a mansidão de uma pessoa através das atitudes, a reação deles frente às adversidades. E para ele ter boas reações, primeiro ele tem que se pacificar. E veja bem, o que Jesus nos disse? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Porque muitas vezes as pessoas acham que a paz é do mundo para conosco. Mas não é. A paz é de nós para com o mundo. Paulo de Tarso tinha uma frase muito interessante, que ele falava: o transbordo de júbilo no meio de tantas tribulações. Vocês veem que interessante? Paulo de Tarso, ele sabia que o Sinédrio ia capturá-lo e ele seria morto. Ele fazia parte do Sinédrio, ele conhecia os mecanismos daquela casa, né? Ele sabia. E mesmo assim, ele agradecia a Deus e falava que vivia em júbilo, mesmo dentro de todos aqueles conflitos que chegavam até ele. Por quê? Porque a paz é de mim, de dentro de nós, para com o mundo. Muitas vezes, a pessoa não está em paz, mesmo na ausência de conflitos, porque está com a consciência comprometida. E por outro lado, as pessoas podem sentir paz, mesmo no auge de tantos conflitos, porque a consciência dele assim o permite. Mas para a gente sentir essa paz, nós temos que ter conhecimento. Conhecimento é interessante, né? Os conhecimentos da lei de Deus e vivenciar esses conhecimentos, tendo bons pensamentos, atitudes dignificantes, saber usar bem a palavra, ser grato a tudo aquilo que nos acontece, saber perdoar, ter fé. A fé é muito importante também, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, vocês estão lembrados do capítulo 6º? Né? Aqui é bom porque eu pergunto para vocês, vocês não podem perguntar para mim, né? O capítulo 6º é o Cristo Consolador, né? Então o Espírito Verdade, ele diz: Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. E instruí-vos, o segundo. Porque o conhecimento é muito importante na nossa vida. Porque só o fato de sabermos que somos espíritos reencarnantes, isso ajuda a gente a enfrentar as adversidades. Questões amorosas não resolvidas, problemas financeiros, né? Perda de entes queridos, né? Um monte de dificuldade que a gente se defronta aqui nesse mundo corpóreo, porque nós sabemos que faz parte do nosso planejamento. Quando estávamos na erraticidade, nós traçamos um planejamento orientado pelo plano superior e sabíamos que nós teríamos algumas dificuldades aqui, mas que tudo aquilo faz parte do nosso crescimento. Então, tudo aquilo que acontece conosco, muitas vezes a pessoa fala: é porque ele merece. Não, se a gente tivesse que merecesse, seria complicado, porque todos nós somos inadimplentes perante as leis de Deus. Mas nós temos o que merecemos. E mesmo assim, dentro dessas dificuldades, a gente tem que entender que essas dificuldades maiores, elas servem para que desabroche sentimentos mais profundos dentro do nosso íntimo, para que a gente possa evoluir, né? Muito bem. Então, se nós pegarmos, por exemplo, algumas coisas que a gente deve seguir, como, por exemplo, usar bem as palavras. Todo mundo aqui usa bem as palavras? Se a gente é fechado no trânsito, o que a gente fala? Desculpa, meu irmão, eu também sou culpado, porque se eu não estivesse aqui, não teria esse problema, né? Ou a gente já lembra na genitora do transgressor, né? Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, né? Porque é um provérbio que diz, né, que nós somos donos do silêncio, mas somos escravos das palavras. Porque quando nós falamos, nós emitimos ondas que inundam primeiro o nosso psiquismo, chega até o nosso corpo físico e depois vai tentar buscar aquela pessoa que nós direcionamos.
Quando nós pensamos bem, quando nós fazemos uma oração, o que acontece? Essas ondas mentais, elas saem de onde? Da nossa alma. É a nossa alma que rege, né, todo o nosso proceder. Sai da nossa alma, passa pelo nosso perispírito e chega ao nosso corpo físico. E muitas vezes elas têm um direcionamento. Eu faço uma oração para uma pessoa, por exemplo, que cometeu um assassinato ou que se suicidou. Essa oração vai tirar as pessoas de onde ela está? Não, ela não vai tirar, mas ela vai levar um refrigério, um conforto, né, para que aquelas pessoas possam pensar melhor nas atitudes equivocadas que fizeram, para se libertar daquelas amarras. E quando eu penso mal de uma pessoa, que eu falo aquele negócio, aquele fulano, eu queria que ele fosse para o inferno. É isso que a gente fala, né? A gente acha até que o inferno é um local demarcado, né? Essa pessoa vai receber essas energias? Depende. Porque imagina vocês, olha como Deus é grandioso. Quando eu penso bem, eu pego energias de alta frequência. Essa energia de alta frequência, ela vai alcançar todas as pessoas que estão naquela vibração e aquelas que estão abaixo. Quando eu penso mal de uma pessoa, eu produzo energia de baixa frequência. Ela vai acertar a pessoa que quer me direcionar. Se aquela pessoa estiver lá na praia tomando uma água de coco, fazendo as suas orações, não vai pegar. Por quê? Porque aquela frequência vai pegar as pessoas que estão naquela ou abaixo dela. Agora, se a pessoa estiver naquela frequência baixa, aí eu consigo chegar até ele. Então, vejam bem como que isso é interessante, né? Todo o meu pensamento, todas as minhas palavras, são energias que eu produzo. Quer para o bem, quer para o mal. Para ajudar os outros ou para prejudicar se eles estiverem naquela sintonia. Mas a primeira pessoa a ser agraciada ou como se diz aí, prejudicada, quem que é? Nós próprios. É exatamente isso. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Muitas vezes a gente fala, o fulano aconteceu alguma coisa, e eu desejei o mal para ele, bem feito. Você fica esperto, porque você foi o primeiro a receber todas aquelas energias, né? Muito bem. Paulo de Tarso dizia também, coisa interessante, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, que nos influenciam para o bem ou para o mal. E quem que vai ditar essa norma dessa influência se para o bem ou para o mal? São os nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas palavras, né? Outra coisa é saber perdoar. Na última vez que eu estive aqui, eu até perguntei, alguém aí tem mágoa de alguém? Tem algum inimigo? Aí tem uma pessoa que foi sincera, até ergueu o braço, né? A outra estava sentada ali, ó. Então, esse que é o problema, né? Quando a gente tem algum inimigo, vocês vão ver que não é um bom negócio ter um inimigo. Primeiro eu vou falar uma passagem que Jesus disse, está em Mateus. Reconciliai-vos com os vossos adversários, enquanto estiverdes a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz vos entregue ao ministro da justiça, e sereis mandados para a prisão. Em verdade eu vos digo que não saireis de lá, enquanto não pagardes até o último ceitil. Quem que é o juiz? Tem um tribunal de inquisição lá? Não. O juiz é a nossa consciência, né? E o juiz, a nossa consciência, que vai nos entregar ao ministro da Justiça, né? Deixa eu ver como que está nessa minha tradução aqui. Ministro da Justiça, quem que é isso aí? É um departamento que cuida do processo reencarnatório. Nós vamos lá, eu quero reencarnar. Chegou a sua vez ou não chegou? Espera um pouco, mas vamos fazer um planejamento. Aí se faz um planejamento. E aí a gente é mandado para a cadeia. Que cadeia? Nós somos mandados para a cadeia, vamos ficar presos lá? Cadeia quem quer? O nosso corpo. Aí nós somos mandados para esse corpo e ficamos aqui, andando, se arrastando, porque no mundo espiritual, a partir de uma certa evolução, a gente volita, né? E o nosso pensamento, ele se transmite acima da velocidade da luz. Vocês lembram a velocidade da luz? Quem que é físico aí? 300.000 quilômetros por segundo, hein? Não é por hora não, hein? Por segundo. Então imagina você, eu quero estar lá no Louvre. Eu estou. Porque a coisa não é instantânea, mas é muito rápida, né? E aí, o que acontece?
nós vamos para a prisão. A prisão é o nosso corpo físico aqui. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não pagardes até o último centavo. Ou seja, a gente encarna, desencarna, encarna, desencarna, e vamos nesse processo. Até quando? Até eu ficar amigo da minha sogra? Do cunhado, talvez, né? Daquele vizinho chato. Até que você se reconcilie com essa pessoa, com aquele marido malvado ou com aquela esposa. Não. A gente vai reencarnando e desencarna, encarna e desencarna, até nós chegarmos à perfeição. Até a gente entendermos todas as leis da matéria e as leis espirituais. Até nós conseguirmos nos confraternizarmos com todas as pessoas. Nós chegamos a um patamar que não há mais a necessidade de reencarnação. Mas enquanto esse patamar não chega, nós vamos reencarnando. E vamos ter vidas sofridas aqui na Terra? Depende. Se o sofrimento for necessário para nós, para o nosso bem, teremos. Caso contrário, não. Né? Muito bem, então a gente só tem que entender, olha lá, hein, que quando nós brigamos com uma pessoa, a gente não adquire só inimigo. Imagina você briga com o filho dele. Quantos inimigos você vai pegar? Os filhos, os irmãos, os pais, a avó se tiver, amigos, todos. E pior, hein? E todos aqueles amigos, entes queridos que já desencarnaram, também vão comprar briga. Aqueles que ainda estão terra a terra, né? Depois que as pessoas já entenderam o processo, aí isso não existe mais. Mas enquanto não, a gente briga com uma pessoa, nós adquirimos um monte de inimigo encarnado e um monte de inimigos desencarnados que ainda são amigos daquelas pessoas com quem nós nos contrapomos. Então, e aí quando nós reatamos essa amizade, reconciliamos com essa pessoa, nós reconciliamos não só com essa pessoa, mas com todos os entes queridos, encarnados e desencarnados também. Então por isso que não é negócio, né, a gente ter inimigo aqui na Terra. Vamos começar é o meu vizinho, aquele chato, eu nem olho na cara dele. Então, no outro dia você chega e manda a mão, né? No outro dia, bom dia. No outro dia, bom dia. Chega uma hora que o cara não aguenta, né? Você até abraça a pessoa, né? Então é assim que a gente tem que entender. Então nós devemos sempre... tem uma frase interessante do Mário Quintana, né? Mário Quintana falou assim, perdoe os outros, não porque eles merecem perdão, mas porque você merece paz. Eu participo de reunião mediúnica há uns 30 anos, para vocês terem ideia, né? O Sérgio participa comigo ali, né? E muitas vezes a gente conversa com algumas entidades, ela fala, não senhor, não precisa fazer oração para esse indivíduo, pode tirar o nome dele aí nessa lista de vocês, porque eu vou continuar perseguindo ele. Tem gente, mas podemos conversar numa boa, chega mais. Quantas pessoas que você gosta existe? E normalmente eles falam uns números bons, viu? Não, fala um número, não fala muito, eu quero um número. Eu gosto de, deixa eu ver, meu pai, minha mãe, irmãos, esposa mais ou menos, cunhado, desencarnado, hein? Vamos pôr uns 30. Tá bom. E quantas pessoas que você não gosta? Eu não gosto é dele. Tá, agora, quanto tempo você gasta para ficar em torno dele? 24 horas no dia. Olha, eu acho que pelo menos é metade. 12 horas em cima do cara. Você não acha que é burrice? Aí o cara fica bravo, né? Não, pera aí você está me ofendendo. Não, mas eu vou te explicar. Se você vou imaginar que você tem 24 amigos e esse que você não gosta. Não seria mais interessante você gastar 1 hora para cada amigo dessas pessoas que você gosta? E você está gastando um tempão com a pessoa que você não gosta. É boa, gente? Não vale nada. E você em cima de um cara que não vale nada? Presta atenção, meu filho. Mas ele me prejudicou e eu quero descontar. Não, você não precisa descontar de ninguém, não. Ele será submetido às leis de Deus. Todos nós. Tem uma lei que é interessante, né? Todo mundo sabe, né? É lei de causa e efeito. Então tudo que a gente faz vai retornar. A vida não nos dá nada. Ela apenas retorna, né, o que nós ofertamos a ela. É isso que nós temos que entender. Tanto é que quando você chega e conversa com uma pessoa, eu trabalhei na universidade, então você tem reunião direto, né? Parece que a coisa não funciona. Porque quando tem muita reunião é porque não funciona. E a gente vai conversando com as pessoas e chega alguns professores novos, depois passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, aí você pergunta para eles,
Você acha que aqui tem muitas pessoas ruins? Tem um monte. Tem outras pessoas que falam, não, tem alguns. Tem outros que falam, não vejo isso. Por que que as pessoas têm esse comportamento diferenciado? Por quê? Porque quanto mais inimigos internos nós temos, mais inimigos externos aparecem. Quais são os nossos inimigos internos? O orgulho, o egoísmo, a avareza, ciúme, ódio e todos esses defeitos que a gente carrega em maior ou menor grau. Mas todos nós temos um pouco de tudo isso. Jesus tinha inimigo interno? Não. E aí? Isso refletia na exteriorização? Sim. Jesus tinha inimigo externo? Nenhum. Sabe por quê, Fátima? Que quando Jesus estava lá na cruz, o que ele falou? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Obviamente, nós temos que saber interpretar se o Pai castiga ou se o Pai perdoa, né? Mas o que Jesus quis dizer é o seguinte, ó, eu entendo, né, a inferioridade moral e até intelectual de vocês, né, mas segue em frente. É isso. Todos nós já praticamos tantas atrocidades, mas hoje nós já estamos no outro nível. Amanhã estaremos num nível melhor e assim por diante. É por isso que a gente reencarna, né? E por isso que a gente tem que, a cada dia que passa, ser melhorzinho um pouco, né? Ser mais manso, mais brando, né? Tem pessoas que falam, eu sou muito bom, mas se pisar no meu calo, aí eu arrebento. Pô, mas então você não é bom. Você mede a bondade de uma pessoa quando? Nas adversidades, né? Muito bem. Tem outra coisa que a gente deve, para manter a nossa mansidão, a nossa brandura, é ser grato. Jesus naquela época, né, ele já nos encorajava a gratidão. Tem uma passagem interessante, que eu até peguei aqui do Evangelho de Lucas, que é que Jesus estava caminhando com seus apóstolos rumo a Jerusalém, e no meio do caminho ele encontrou 10 leprosos, eles encontraram, né? 10 leprosos. E os leprosos gritavam, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. E Jesus disse a eles, olha, vai ao templo, mostre ao sacerdote que vocês estão curados. E você vê que interessante, eles tinham fé, porque eles foram. Passado algum tempinho, uma pessoa retornou. Quem que era o que retornou? Dos 10, um só, ainda era samaritano, né? Aí, abrindo um parênteses, os judeus não gostavam dos samaritanos. Por que eles não gostavam? Porque os samaritanos, eles seguiam a lei, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, do Velho Testamento, os livros de Moisés, né? Que é Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. E os judeus seguiam a lei e os profetas, né? Aí Josué, Malaquias, Neemias, Daniel, os Salmos de Davi, Eclesiastes, Salomão e assim por diante. Eles não gostavam por causa disso. E o pessoal de Samaria também não ia no templo, na sinagoga de Jerusalém. Eles tinham a igreja deles lá, né? Então, motivos religiosos, eles se odiavam, né? E tinha outros problemas ali. Mas só esse samaritano voltou e agradeceu. E Jesus perguntou, ué, mas não eram 10? Por que só um voltou? Então vejam bem, às vezes a gente fazendo a leitura disso, a gente vai achar que Jesus era orgulhoso, né? Não, mas Jesus era orgulhoso, por quê? Porque ele queria que todos agradecessem ele? Não, não é isso. 2000 anos depois, a neurociência, que é a ciência que estuda o sistema nervoso, ela explica que a felicidade está diretamente ligada à gratidão. Você vê que interessante? Isso é a ciência, hein? A neurociência explica que a felicidade está ligada à gratidão. As pessoas que agradecem, elas se sentem mais felizes que aquelas pessoas carrancudas, né? E por que isso acontece? Explicação da ciência. Porque quando as pessoas agradecem, elas ativam o chamado sistema de recompensa do cérebro. E aí, há uma sensação de bem-estar no corpo humano e os neurônios começam a produzir alguns neurotransmissores que são essenciais à manutenção da nossa vida. Eles produzem serotonina, dopamina, ocitocina, noradrenalina e assim por diante. Só para vocês terem ideia, 10% mais ou menos das pessoas do Brasil sofrem de ansiedade. Você sabe o que é a ansiedade? Do ponto de vista de ciência? É a falta de dopamina. E outro tanto sofre de depressão.
Você sabe o que é depressão? Do ponto de vista orgânico, é a deficiência de dopamina e de serotonina. E quando as pessoas sentem amor, sentem paz, né, são gratas por tudo o que está acontecendo, elas ativam esse sistema de recompensa do cérebro, e o cérebro, os neurônios, começam a produzir esses neurotransmissores em quantidades adequadas. E a pessoa se sente bem. Então, veja bem, quando nós ajudamos as pessoas, ou somos gratos pelo que temos ou recebemos, o nosso organismo responde de uma maneira que nos dá uma sensação de bem-estar. Isso ajuda o nosso equilíbrio, facilitando a nossa mansidão, a nossa brandura, frente a todas as adversidades. Então, que interessante, né? Eu mesmo não sabia. Por que a pessoa que é grata, ela é mais feliz? Porque nós emitimos determinadas ondas mentais, chegam até o nosso perispírito, que vai desaguar no nosso corpo físico, estimulando o nosso cérebro, que vai, os neurônios, produzir esses neurotransmissores que nós necessitamos, né? Então, as pessoas que têm ansiedade, obviamente, procuram um médico, não tenha dúvida, né? Mas, primeiro, começa a agradecer tudo aquilo que acontece, né? Ser mais caridoso, cultivar mais bons pensamentos, né? Isso ajuda muito, além de caminhada, meditação e outras coisas. Outra coisa para manter a nossa brandura, a nossa mansuetude, né? Mansuetude, é ter fé. Eu peguei uma questão, 922, do Livro dos Espíritos, que é colocado lá. Haverá, contudo, um critério de felicidade comum a todos os homens. Então, existe algum critério que faz com que todos os homens sejam felizes? E a resposta é sim. E fala, do ponto de vista material, é ter a posse do necessário. Isso é interessante, né? Eu tenho um amigo que ele jogou numas ações aí, e esses dias eu estava conversando com ele, ele disse que está com uma gastrite que não aguentava. Falou assim para mim, olha, Salati, eu ando numa gastrite, cara. Eu até dei uma receita para ele, né? Chega cedo, você pega uma folha de couve, 2 ou 3 folhas de couve, mistura na água, toma aquilo lá, aquilo é uma beleza. Até me curou. Falei, mas eu não vai curar. Por quê? Porque enquanto essas ações não recuperarem, eu vou estar penando aqui. Por quê? Está muito preso no dinheiro. Falei para ele, se você não tivesse essas ações, tivesse só o necessário à vida, você não estaria passando por essa gastrite louca, né? Então, isso é uma coisa que para a gente pensar. É bom ter bastante dinheiro? É bom, mas façamos bom uso dele, né? Ele disse aqui, né? A mediunidade, o dinheiro, eles não são nem ruim nem bom, são neutros. Vai depender do que nós fazemos com ele. E do ponto de vista moral, o que traz a felicidade do ser humano? É a pureza de consciência e a fé no futuro. Ter fé ajuda a gente na nossa caminhada, na nossa mansuetude, para a manutenção da nossa brandura. Embora o Espiritismo seja uma doutrina consoladora, né? Há muitos espíritos aí meio perdidos, né? Meio desconsolados, parece que perderam a vontade de viver. Já conversei com alguns, né? Nessas visitas fraternas, e às vezes a gente tem que ser até um pouco rígido, né? Falar, mas por que você parece que já entregou ouro para os bandidos, como se diz, né? Imagina você, a dádiva que é uma existência física aqui. Você terá outras oportunidades, mas nós não sabemos quantas, né? Hoje nós temos mais ou menos 8 bilhões de pessoas encarnadas, um pouquinho mais, né? E segundo o livro Roteiro, no planeta Terra há mais ou menos 22 bilhões de pessoas. Então nós temos 8 encarnados e 14 desencarnados. É quase uma relação 2:1. Então, numa relação 2:1, hoje a longevidade do ser humano está perto de 80 anos. Então, se a gente desencarnar aqui, nós vamos ter que esperar 160 anos para retornar, porque é a relação 2:1. Né? Então, vamos dar mais valor a essa existência, vamos caprichar um pouquinho mais, né? E lembrando, muitas vezes quando chega algumas coisas ruins para a gente pede para que Deus nos livre daquilo, né? A gente tem que pedir para que Deus nos fortaleça para que a gente possa nos transpor daquelas dificuldades. Tem até uma história do pai de um menino que era obsediado por um espírito surdo e mudo. Vocês já viram essa? Está no livro de Marcos. Né? Tem espírito surdo e mudo? O que dá surdez à pessoa é o que é? É o corpo físico. A mudez é o corpo físico. Mas se imagina vocês, uma pessoa vive 40, 50, 60 anos aqui e vem com o aparelho fonador com problemas, o aparelho auditivo, a cóclea principalmente com problemas, ou a memória,
E aí ele não fala e não ouve. Quando ele desencarna, ele pensa que é surdo e mudo, né? Então ele tem que ser trabalhado para que ele entenda, né, que a fala dele não é como a nossa, né? Ele emite ondas mentais que, através do perispírito dele, outras pessoas captam e interpretam. E ele recebe essa informação também através do perispírito. Vocês acham que o perispírito tem órgãos? Questão 257. Não tem órgãos. Ah, mas eu vi o espírito, ele tem boca, mas não é funcional, né? Então é isso que a gente tem que entender. O espírito, ele recebe as palavras, ou ele fala através de ondas. Como que funciona a mediunidade? Você falou aqui. A mediunidade, como que a mediunidade funciona? Eu já até falei aqui com vocês, né? Então o espírito tem vontade de falar, emite ondas mentais, que vai cercar o perispírito dele, ele se junta ao perispírito da pessoa encarnada, esse perispírito do encarnado recebe, vem até aqui a glândula pineal dele, aí segue o processo, né, da área de Broca, a área de Wernicke, chega até o aparelho fonador e a pessoa fala. Então é assim, não tem complicação nenhuma, né? Mas o espírito, ele não fala como a gente fala aqui, né? Mas ele emite ondas mentais, né? Muito bem, e esse pai desse menino que era obsediado por um espírito surdo e mudo, né? Ele chega até Jesus e pede socorro. E o que Jesus disse a ele? Mas tu crês? Porque tudo é possível àquele que crê. E ele foi bastante humilde, né? Falou, eu creio, Senhor, mas me ajude na minha incredulidade. Nós também temos que pensar assim. A gente tem fé, mas não é aquela fé que transporta a montanha, né? A gente sabe que todos nós vamos desencarnar um dia, né? Mas a gente está sempre querendo protelar, né? E quando alguém vai em terridade, a gente fica meio desconfiadão, né? Porque faz parte do planejamento dessa pessoa, né? Então nós temos que ser sempre fortes em Jesus, né? E pedir a Ele, não que nos afaste essas adversidades, mas que nos dê força para que a gente possa transpor essas adversidades, né? E nós temos que entender também que tem muita gente que reclama aqui ou não? Essa vida está difícil, né? O salário está baixo, a esposa, o esposo incompreensivos. Acho que eu não vou sair de Três Lagoas, pronto. A gente pensa assim, a gente tem que entender, né? Estava vendo um documentário dessas pessoas onde convive conflitos, a faixa de Gaza, Ucrânia, na África, alguns países asiáticos, né? A gente tem que dar graças a Deus por ter renascido aqui no Brasil, né? Ter família, ter acesso a essa doutrina que nos explica de onde nós viemos. Eu pergunto com alguns amigos, os amigos falam, de onde nós viemos, não sei, eu só sei que eu nasci no útero da minha mãe. Sim, mas você acha que você iniciou a sua trajetória evolutiva naquele momento? Claro. Nós viemos do plano espiritual, vivemos quantas vezes? Vocês têm ideia? A revista Espírita é clara, né? Nós, como ser humano, né, nós vivemos centenas, talvez milhares de reencarnações, tivemos, né, para entender, ou seja, ter um livre-arbítrio mais dilatado e ter consciência de si próprio. Mais de 1000 reencarnações. É muita coisa, né? E por que nós estamos aqui na Terra? Nós estamos aqui na Terra para desenvolver habilidades morais e intelectuais, para aprendermos a nos relacionarmos com as pessoas difíceis. Eu sempre digo, as pessoas mais importantes na minha vida são aquelas que eu não gostava. Hoje eu já até tenho um bom relacionamento. Mas tinha uma época que eu não gostava de umas 3 ou 4 pessoas, não podia nem ver, né? Aí eu fui vendo que aquelas pessoas são instrumentos que Deus coloca à minha frente para trabalhar o meu interior, para que eu tenha paciência com eles, para que eu tenha tolerância. Mas o cara só fala abobrinha, e qual é o problema? É assim mesmo. Nós também falamos em outras reencarnações. Agora nós estamos num patamar um pouco superior. E tem pessoas que estão bem superior a nós e nos aguenta. Mas você sabe qual a pessoa que eu tenho mais pena? Vocês não vão acertar. Sabe, Fátima? É o meu anjo da guarda. Coitado, ele deve passar um cortado, né? Que fala, meu filho, né? Anda na linha, seja mais comedido, tenha mais paciência no trânsito, né? Anda devagar, para que essa pressa toda, e eu continuando na mesma balada, né? Mas como ele é um espírito superior, né? Provavelmente, com certeza, ele vai entender que eu sou ainda um espírito em uma escala ainda baixa, né?
Tem 3 ordens de espíritos. Não tem? Espíritos imperfeitos. Quem são? Nós, como diz o outro, né? E o nosso anjo da guarda? É um bom espírito, porque é uma ordem mais elevada, né? E uma ordem mais elevada que a dele? Aí é a primeira ordem, são os espíritos perfeitos, né? Eu sempre falo, nós estávamos discutindo, eu e o Sérgio no caminho, vocês acham que tem mais espíritos perfeitos no universo ou mais espíritos imperfeitos? Essa é boa, hein? Quem discordar de mim, depois nós vamos conversar direitinho, eu vou explicar para vocês. Tem muito mais espíritos perfeitos do que imperfeitos no universo, não é na Terra. Na Terra não, né? Na Terra, a quase totalidade é de espíritos imperfeitos, né? Muito bem. Então, por que nós temos doenças tão graves? Para que servem essas doenças graves? Não podia ser uma dengue, uma gripazinha, uma covid? Tem pessoas que ficam tanto tempo na cama, né? É para que desabroche sentimentos mais profundos que existem no ego dela, para que ela cresça, né? Então é assim, para vocês terem ideia, a gente acha, mas espíritos superiores nem sofrem. Quem leu a história de Bezerra de Menezes aí? Quase todo mundo ou não? Bezerra de Menezes todo mundo sabe, o tanto que ele trabalhou em prol da humanidade, né? Mas no final da vida dele, nos últimos momentos, ele ficou 3 meses acamado no AVC, não mexia nada. Morreu paupérrimo, passava até fome. Bezerra de Menezes, hein? E por que ele teve que passar por aquilo? Ele que pediu, antes de reencarnar. Eu quero passar por isso, porque eu quero melhorar, dar um salto qualitativo na minha vida, né? Diz que Bezerra de Menezes foi a reencarnação do Zaqueu, né? Mas isso aí são especulações. Então tem muitas pessoas boníssimas que passam por dificuldades. Chico Xavier teve uma vida fácil. Tinha um olho estrábico, tinha problema de coração, tinha problema de próstata, tem um monte de problemas, né? Mas ele fez tanto bem, o amor não cobra multidão de pecados. E por que ele passou por tudo aquilo? Um trabalhador, usava lá mais de 20 horas de trabalho por dia, dormia acho que 2 ou 3 horas só. Mas ele que pediu aquilo, né? Ele que pediu, falou, eu quero ter todos os problemas para mostrar para as pessoas que mesmo com problemas, a gente pode ajudar os outros. E nós, hein? E nós é uma festa, né? Deu uma dor de dente, hoje eu não vou ao centro, eu estou com uma dor de dente aqui. Eu estou com, sei lá, parece que eu enxaqueco. Qualquer coisinha nós damos desculpa. Se chover então, é uma festa, né? Lá nós não vamos, você não vê o tempo, está esquisito isso aí, né? Pois é, né? Então isso que nós temos que entender. Nós precisamos caprichar um pouquinho mais, né? Entender melhor essas leis de Deus e segui-las, né? Muito bem, e quando a gente desencarnar, a gente vai para onde? Essa já foi falado, né? Vamos para o céu ou para o inferno? É que eu sempre digo, nós não vamos nem para o céu e nem para o inferno. Nós vamos para o céu e o inferno que nós construímos. Porque céu e inferno são o quê? Estados de consciência, né? Porque eu até achava que era interessante ter o céu aqui e o inferno ali, né? Eu estou com GPS, viu? Mas aí você acha que eu ia direcionar para o inferno? Eu ia para o céu. Não ia errar uma, né? Mas infelizmente não é assim, né? Muito bem. Então nós já sabemos que estar aqui é um privilégio, todo mundo sabe. Para terminar, então, bem-aventurados, felizes, né? Os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra? Uma casa de campo? Uma mansão? O que nós vamos herdar? Não, a chance de estagiarmos novamente aqui no nosso planeta azul, né? E talvez, né? A gente não pode dizer que é provavelmente, quando a gente retornar aqui, quem sabe não seja aqui o mundo de regeneração. E mesmo que não seja, nós seremos melhores que né? No mundo de regeneração, eu até copiei lá do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, olha, está lá que todos se preocupam um com o outro. Um perfeito equilíbrio regula as relações sociais. Não há mendigos, assassinos, ladrões, não há drogados, não há mais esse pessoal. Por quê? Porque nesse mundo não comporta mais essas pessoas com paixões desordenadas, né? Todos ajudam a todos, todos têm um conhecimento da lei de Deus e tentam seguir. É o mundo de regeneração. E o mundo de regeneração é o mundo de transição, né? Porque antes dele tem o mundo de expiações e provas, que é o nosso. E depois dele são os mundos felizes. Entrando no mundo de regeneração, nós já estamos com um pezinho ali no mundo feliz. Não é bom isso aí? Não é bom a gente entender? E o trânsito do mundo primitivo para o mundo de expiações e provas é longo. Do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração já é mais perto um pouco, embora seja longo.
mundo de regeneração para o mundo feliz é menor, e do mundo feliz para o mundo celeste ou divino é menor ainda. Então nós vamos encurtando essas distâncias, né? Então está lá, bem-aventurados os pacificadores. Nós vamos dar uma resumida aqui por causa do tempo. Pacificadores, né? Aqueles que além de serem mansos, eles promovem a paz. São missionários de Deus, são trabalhadores de Jesus que vêm com uma missão para mudar um povo, né? Qual é o exemplo típico de um missionário? Lá da 1100 anos, Francisco de Assis. Tem vários, né? Eu peguei aqui Francisco de Assis. Francisco de Assis falava: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Olha que interessante, né? Ele não pediu a paz, ele pediu para que fizesse dele um instrumento da paz que ele almejava. Ou seja, ele queria força, né? Mas ele não ia recalcitrar, ele não ia fugir da incumbência do planejamento dele, como não fugiu, né? Então, concluindo, se ainda nós não conseguimos ser pacificadores, promotores da paz, que sejamos brandos, mansos, pacíficos, no falar, no ouvir, no agir, né? É isso que nós temos que entender. Saibamos ter boas palavras, saibamos perdoar, saibamos ser gratos, tenhamos atitudes que justifiquem a nossa crença, né, em Deus, a nossa crença em Jesus. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E quando retornarmos na próxima reencarnação, já no mundo melhor e nós numa condição melhor, quem sabe, né? Quem sabe a gente não pode ser pacificadores e chamados filhos de Deus. Aí a gente vai completar essa frase que Jesus nos deixou: bem-aventurados os brandos e os pacificadores, né? Então assim, continuemos semeando o amor. Se as pessoas não aceitarem, nós mesmos colheremos os frutos. Pensemos nisso, que Deus nos abençoe a todos, e muito obrigado pela paciência de vocês. Muito obrigado.